Bom dia, a paz do Senhor. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar mais um tema sobre o fruto do Espírito, fidelidade, firmes na fé. O texto está em Hebreus capítulo 10, dos versículos 35 a 39. Se você desejar me acompanhar, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, dos versículos 35 a 39. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nesta manhã na Tua santa presença, desejando Te glorificar, Te honrar. Ó Deus, obrigada pelo ar que respiramos, obrigada pela saúde, pela vestimenta, pelos alimentos. Te damos graças por tudo, Senhor, porque sem Ti nada somos. Obrigada, Pai, por Jesus Cristo, que um dia foi à cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, para que fôssemos livres do pecado, livres, ó Deus, da escravidão que éramos antigamente sem Te conhecer. Te damos graças pela ressurreição de Jesus, que está vivo, vive entre nós, está em nós, no meio de nós. Nós agradecemos, ó Pai, por esta grande obra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada família que está aqui também ouvindo esta live, ouvindo e necessitando de Ti, de uma cura, de uma bênção, de uma providência, Senhor, que o Senhor vá até esta pessoa, Senhor. O Senhor sabe das suas necessidades, que o Senhor venha abençoá-lo, Pai. Abençoa o ministério da nossa igreja, Igreja Evangélica da Paz, abençoa os pastores, abençoa os presbíteros, os diáconos, as criancinhas, as servas de Deus, os jovens, os colaboradores, todos aqueles, ó Deus, que estão aqui unidos, Pai, numa só fé, querendo, ó Pai, Te agradar em tudo. Nesta manhã, contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a entender aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a aprender e praticar aqui nesta terra, Senhor. Que sejamos discípulos do Senhor, aqueles que se negam, tomam a cruz por amor a Ti e Te seguem, ó Pai. Venha nos ajudar nesta manhã, aprendendo um pouco mais sobre o fruto do Espírito, que é a fidelidade, que é a fé. Ó Deus, muito obrigada. Oro em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler. Capítulo 10 de Hebreus, o autor desconhecido, dos versículos 35 a 39. Diz assim a Sagrada Escritura. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36. Por quê? Necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Graças a Deus que essa palavra vem de encontro a nós, que nós precisamos viver da fé. Quando nós lemos aqui o versículo 38 que diz: o justo viverá da fé, uma nota da Bíblia pentecostal diz assim: este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, então encontramos em Abacuque 2, versículo 4, Romanos 1, versículo 7, Gálatas 3, versículo 11 e Hebreus 10, 38, que nós estamos lendo. Então, este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, governa o nosso relacionamento com Deus e a nossa participação na salvação,
provida por Jesus Cristo. Esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximarem fielmente de Deus, com um coração sincero e crente. Quanto àquele que abandona Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele e incorrerá na condenação eterna. Então precisamos ter fé, precisamos andar por fé, precisamos viver por fé. E fé significa em grego pits, isto é, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. A fidelidade, fruto do Espírito, nos ajuda a permanecermos firmes na fé até a segunda vinda de Jesus. Estamos esperando Jesus, Ele está às portas, Ele virá buscar a igreja imaculada. Glória a Deus por isso. Nós temos que ter fé até o último segundo e continuar tendo fé. Vamos continuar com o estudo? Então, estudaremos a fidelidade, contrapondo com a idolatria. Idolatria, uma das obras da velha natureza. No início da conversão, muitos desenvolvem uma fé inabalável, revelando sua fidelidade ao Senhor. Lembra-se quando você se converteu? A fé era tremenda. Mas, com o passar dos anos, diante das muitas dificuldades, os crentes vão esmorecendo na fé e comprometendo a sua fidelidade para com o Senhor. Não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Não podemos nos esquecer que precisamos permanecer fiéis até o fim. Isso está em Apocalipse 2:10. É preciso perseverar. Vivemos tempos difíceis e somente um coração fiel a Deus e a sua palavra pode nos livrar das heresias e da apostasia. Vamos ver também a respeito da idolatria. Alguns, quando ouvem esta palavra idolatria, pensam logo em imagens de escultura. Porém, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Precisamos vigiar. Não é a escultura, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos nossos corações. Pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o emprego, pode ser a família. A fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a banir de nossas vidas todo e qualquer ídolo. Tenha fé e a idolatria do seu coração vai desaparecer em nome de Jesus. Como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o nosso coração, pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Definição de fidelidade, segundo o dicionário Roes, é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo e lealdade. Logo, podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. Isso está em Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Deus, mediante a leitura da palavra, mediante a oração e jejum,
desenvolvemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito contém 9 partículas. A fé, nós estamos falando da 7ª partícula. A fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza. Isso se encontra em 2 Tessalonicenses 3:3, que diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então, quem tem fé é guardado pelo Senhor do maligno. O maligno não lhe toca. O Deus que é fiel, pela sua graça, nos salvou e nos deu uma vida nova, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado por Deus para ser como o Senhor Jesus, ter comunhão com Deus e comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Como filhos de Deus e novas criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria, às heresias que tão de perto nos rodeiam. É importante ressaltar que a idolatria não é somente adorar imagens de escultura, mas é tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações, sejam pessoas, sejam objetos. Então, que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Muitos, infelizmente, têm deixado que os bens materiais, os talentos e os cargos eclesiásticos ocupem o lugar em seus corações, lugar que deve ser somente do Pai. Isso está em Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Que o Senhor nos livre de cometer tais coisas. Que tenhamos sempre Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o senhorio do nosso trono no nosso coração. Amém? Vamos falar agora sobre idolatria. O que é idolatria? Idolatria significa culto destinado à adoração de ídolos. A idolatria aparece na relação de obras da carne, que apresentada por Paulo aos Gálatas em capítulo 5, verso 20. Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras e de Deus, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. Isso está em Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, somente a Deus devemos adorá-lo. Somente a Deus devemos dar a honra de estar no trono dos nossos corações. Ainda a palavra fala em 1 Samuel 12, 21. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Ainda em Salmos 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. São os homens que fazem as esculturas, são os homens que fazem as imagens de madeira, ainda com madeira feita da árvore que Deus criou. Atos capítulo 15, 20 ainda diz: mas escrever-lhes que ele se abstenham das contaminações dos ídolos, das prostituições, do que é sufocado e do sangue. Ainda em 1 João 5, 21 diz: filhinhos,
Guardai-vos dos ídolos. Amém. Os israelitas, embora tivessem visto de perto a glória e o livramento de Deus, por diversas vezes se deixaram levar pela idolatria. Ainda na travessia do deserto, quando Moisés estava no Monte Sinai para encontrar-se com o Senhor, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Isto está em Êxodo, capítulo 32, dos versículos 1 a 18. Vou deixar para você meditar depois. Êxodo, capítulo 32, dos versículos 1 a 18. Quando Moisés estava ainda atravessando o mar, atravessando o deserto com o povo de Israel, e aí ele foi a Monte Sinai receber as pedras do Senhor, as escrituras do Senhor escritas na pedra. E aí o povo, ali embaixo, já fez um bezerro de ouro e adorou. Já no período monárquico, depois da morte de Salomão e a divisão do reino, todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, levando o povo à adoração de ídolos. Isso se encontra em 1 Reis 16, 25 e 30, que diz: E fez Onrio, que é o rei de Israel, que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ainda em 1 Reis 22, versículos 52, 53 e 54. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Ainda 2 Reis 3, do versículo 1 a 3, diz: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Opa, quer dizer que um faz a estátua, o outro tira, mas ele aí seguiu Jeroboão e também pecou. E pecou e fez pecar Israel. Ó Senhor! Então, Jeroboão fundou um sistema religioso idólatra, mandando fazer 2 bezerros de ouro, institucionalizando a idolatria em Israel, como nós acabamos de ler. Ainda a idolatria no Novo Testamento. Na Roma Antiga, adorar aos imperadores era uma forma de lealdade e devoção. Por isso, os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitavam que o homem ocupasse o lugar de Deus. Além dos imperadores, os romanos e também os gregos tinham uma variedade muito grande de ídolos. Na cidade de Listra, Paulo foi confundido com o deus Mercúrio e Bernabé com o deus Júpiter. Passando por Atenas, Paulo encontra um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Isso nós lemos em Atos 17, versículos 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Contudo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a idolatria é condenada. Isso está em Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses, deuses com letra minúscula, diante de mim. Não podemos jamais esquecer que tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. Qualquer pessoa ou objeto a que nos dedicamos com uma extremada atenção e que não podemos viver sem os quais podem se tornar um ídolo. A idolatria é a quebra da nossa fidelidade ao verdadeiro Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós estamos nos dedicando muito, né, pode se tornar um ídolo e nos afastar da fé de Deus, tornar-se um ídolo no nosso coração. E o que significa heresia? A palavra pode definir como uma rejeição voluntária de um ou mais artigos da fé. Precisamos ter cuidado, pois atualmente muitos estão se utilizando de alguns argumentos falsos para enganar e macular a igreja do Senhor. Precisamos de homens como Paulo, que não usavam de engano nem de fraudulência. Isso está em 2 Tessalonicenses 2:3, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Contudo, também precisamos investir mais no ensino sistemático das Escrituras Sagradas, pois as heresias só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico. Isso se encontra em Marcos 12, 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Estamos vivendo tempos difíceis, nos quais muitas igrejas já não se conservam mais a sã doutrina, sendo os crentes enganados por filosofias humanas e ensinos de demônios contrários à palavra de Deus. Isso é um perigo. Vemos muitas igrejas assim, apostatando-se da fé, cheias de heresias. Fiquem espertos, estudem a Sagrada Escritura, para que não venhamos ser enganados. Amém? Sejamos fiéis até o fim. Para se conquistar um bom futuro, é imprescindível ter estabelecido alicerces sólidos no passado. Por isso, o escritor aos Hebreus pede que os crentes deem uma olhadinha lá no passado. O propósito era que eles não se esquecessem das bênçãos que já haviam recebido da parte de Deus e dos muitos combates e aflições os quais enfrentaram e saíram vitoriosos. Isso se encontra em Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. O Senhor também cuidaria dos seus servos, dando-lhes novamente força e vigor para permanecerem fiéis até o fim. A fé que recebemos como fruto do Espírito nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias. A fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. Já fomos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Isto se encontra em Romanos 3, versículos 21 e 22. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas.
Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Mas à medida que buscamos ter mais comunhão com Deus, desenvolvemos a fé como o fruto do Espírito. Essa fé cresce em nós com o tempo e nos livra da idolatria, das heresias e da apostasia. A nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiéis em tudo, até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. A palavra diz em Apocalipse 2:10: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus nos chama para sermos fiéis, fiéis até a morte. Seja fiel. O Deus fiel e imutável a quem adoramos deseja nos ajudar a permanecer fiéis em toda a nossa maneira de viver neste mundo tenebroso, mal e que jaz no maligno. 1 João 5:19 diz: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se quisermos permanecer fiéis, não podemos descuidar da nossa comunhão com o Senhor. Precisamos buscá-lo enquanto é tempo, enquanto podemos achá-lo. Isso se encontra em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Noé, durante um bom tempo, anunciou que o dilúvio viria. Mas aquela geração não deu crédito à pregação do servo do Senhor. O dia do juízo chegou, e somente ele e sua família foram salvos da fúria das águas. Mesmo vivendo uma sociedade corrompida pelo pecado, Noé permaneceu fiel ao Senhor e cumpriu a sua missão com zelo e temor até o fim dos seus dias. Que lindo! A fidelidade como fruto do Espírito tem muito a ver com a moral e ética cristã. Esse fruto abençoado coloca o padrão cristão no nível de responsabilidade em palavras e ações. Houve um tempo em que a palavra de um homem tinha grande valor, e um aperto de mão era tão bom quanto um contrato assinado. Eu ainda vivi essa época. Muito bom. No supermercado, no açougue, existia uma cadernetinha. Comprando roupa ou comprando joias, que no passado podíamos usar joias, tinha uma cadernetinha. Então, esse tempo bom tinha um grande valor, o aperto de mão, que era como se tivesse assinado um contrato. Isso não parece ser verdade em nossos dias, infelizmente. Mas o homem que anda com Deus, ele é diferente, porque nele está o fruto que é lealdade, honestidade e sinceridade. O Espírito Santo sempre concede poder para o cristão ser um homem de palavra. Isso é muito importante, que nos faz diferença nesse mundo tenebroso que jaz no maligno. Devemos ter palavra. Homens de Deus, mulheres de Deus têm palavra. A fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele é leal, quer esteja calado. Ele é leal, quer esteja sendo observado ou não. Este princípio é ilustrado em Mateus, capítulo 25, dos versos 14 a 30. Fala da parábola dos talentos.
Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. Seja fiel na sua palavra. Concluindo, que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim, como fala lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A infidelidade ao Senhor tem feito com que alguns ensinem heresias, levando muitos a apostatarem da fé. A fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a não abrir mão de nossas convicções cristãs. Que em nossa caminhada de fé possamos dizer como o apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Que venhamos a cumprir aquilo que o Senhor deseja em nós. A fidelidade ao Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Fidelidade aos outros que estão ao nosso redor. Que o Senhor venha nos encher de fé, Senhor, para que possamos ser fiéis até a morte, porque sabemos que vamos receber do Senhor a coroa da vida. Que possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, nos livra, Senhor, das heresias, das idolatrias, que venhamos ser como o Senhor, santo, sem pecado. E se pecarmos, temos um justo juiz, temos um justo advogado, que é o Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro, nos perdoando, nos redimindo, nos levantando, nos dando mais força e mais fé, para continuarmos a caminhada. Que o Senhor possa abençoar o ouvinte, sua família, sua casa. O Senhor possa abençoar todos os que estão sintonizados nessa live e que o Senhor possa neste dia derramar bênçãos sem fim, porque sabemos que hoje as suas misericórdias já foram renovadas. Que possamos aprender a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo até o dia da sua vinda. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.